Graça e paz, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Diácono Bruno Silva. Esse é mais um vídeo da série O Diário de um Cristão. Aí a pergunta é pecado falar palavrão? E muitos falam, eu já vi um cristão falar palavrão. Outros falam, eu tenho um colega que fala palavrão. Outros vão dizer, falar palavrão não é pecado. O que a Bíblia diz sobre falar palavrão? Bom, vamos lá. Muitos cristãos se perguntam se falar palavrão é pecado. Essa dúvida ocorre pelo fato de que todos os ditos de palavrões se tornou quase um traço aí cultural de diversos idiomas. No mundo aí afora, geralmente os cristãos defendem o fato do uso do palavrão se apoiando nos seguintes argumentos. Estamos inseridos em ambientes em que o uso de palavrão é frequente, o que acaba fazendo com que naturalmente assimilamos esse costume. Ou seja, está inserido, ouve pessoas falar, acredita que ela também precisa falar. Errado. A maioria dos meus amigos e familiares falam palavrão. Portanto, se eu não falar, eu vou parecer um estranho no meio da conversa. Mas lembre-se, você é luz em meio às trevas. Aí outras falácias são, eu falo palavrão por vício, eu carrego isso do velho homem. Está errado, pois antes da conversão falei palavrões por muitos anos. Por mais que você falou palavrão por muitos anos antes da sua conversão, agora você é um novo homem, agora você é uma nova criatura. Abandone as suas práticas. Quando não ouvimos assim, quando falo palavrões, não faço com perversidade, não é apenas, falo de costume mesmo, já estou acostumado, aí eu falo palavrão mesmo. Mas, meus irmãos, estamos totalmente equivocados quando achamos que palavrão não é pecado. Olha só, o que é palavrão? De fato, pode existir uma dificuldade na definição do que é palavrão. No seu sentido original, palavrão seria uma palavra grande, de difícil pronúncia. Entretanto, popularmente o palavrão passou a ser o termo mais usado para se referir a palavras de baixo calão, a palavras impróprias, chulas, ofensivas, obscenas, imorais. De forma geral, são falácias obscenas que às vezes acaba denegrindo a imagem das pessoas. O interessante é que a Bíblia, ela fala algumas coisas a respeito de palavras de baixo calão, palavras que são de formas impróprias. Vamos lá em Provérbios. Provérbios 6:12. É uma ligação que é estabelecida entre a prática de falar coisas maldosas, com a perversidade e a falta de caráter. A mesma ideia é reforçada em Provérbios 15:28, onde de um lado é apresentado o justo como sendo alguém que pensa sabiamente nas palavras que saem da sua boca, e o perverso que transborda maldades de seus lábios. Quem já viu alguns palavrões que xinga a mãe do seu próximo? Quem nunca viu alguns palavrões que quando a pessoa ela fala, o próximo que está ouvindo e que esse palavrão está sendo direcionado para ele, ele fica muito nervoso, porque ele sabe aquele palavrão ele está agredindo de forma de palavras. Às vezes há até um ditado que uma porrada, um tapa não dói tanto do que às vezes uma palavra lançada. No Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 12, Jesus, numa discussão com os fariseus, ele vai mais além. Ele enfatiza que as palavras que saem da boca apenas refletem o que há em abundância no coração. Então é literalmente o nosso coração
quando ele está cheio de amargura, quando está triste, ferido, vai sair coisas que não provém de Deus. E aí no versículo 36 do mesmo capítulo, Jesus ainda ele exorta sobre a verdade de que os homens terão de dar conta no dia do juízo por toda palavra frívola que proferirem. Então tudo que nós falarmos, tudo que nós pronunciarmos de forma assídua, de forma dura, como palavrões, nós vamos dar conta no dia do juízo. No Evangelho, Jesus, conforme também escreveu Mateus, aqui ele deixa claro que Jesus, ele exortava. Então, se Jesus, ele exortava, se Jesus, ele apontou que isso estava errado, imagine ele lá nos céus, olhando para nós aqui, dizendo: essas palavras que estão saindo da sua boca, você vai dar conta disso. Em Tiago 3,6, Tiago fala que a língua é repleta de peçonha mortal, de modo que com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Tiago 3,9, no versículo seguinte, no versículo 10, Tiago fala que nossa boca é fonte de bênção e de maldição. Então, meus amados, vamos tomar cuidado com as palavras proferidas. Vamos tomar cuidado com as palavras lançadas. Porém, ele mesmo ressalta que não convém que as coisas sejam assim. Os verdadeiros cristãos devem mostrar suas obras de mansidão e sabedoria pelo seu bom procedimento. Então, quando você profere palavras de paz, palavras de amor, você está se assemelhando a Cristo, você está sendo uma pessoa sábia. Você já viu uma pessoa que fala diversos palavrões, às vezes em um ambiente onde precisa ser lançada uma palavra de paz? Aquele ambiente já está pesado, aquele ambiente só está faltando uma fagulha para poder pegar fogo. Aí vem uma pessoa e lança uma palavra de conforto, de alívio, de paz. Se vem uma pessoa que lança um grande palavrão aí, que é uma pronúncia longa, como diz os dicionários, será que essa confusão ela vai acalmar ou será que ela vai pegar fogo? É nisso que nós devemos nos atentarmos. Já o apóstolo Paulo, diversas vezes em suas epístolas, tratou sobre os perigos do linguajar inapropriado. Em sua epístola aos Coríntios, capítulo 15, 33, o apóstolo faz o importante alerta: não vos enganeis, as más conversações corrompe os bons costumes. As más conversações corrompe os bons costumes. Então, se você é um cristão genuíno, não corrompa os seus bons costumes. Aqui, provavelmente, o apóstolo Paulo está citando um provérbio grego muito conhecido da época, presente na famosa peça da Thaís do poeta grego. Nesta frase é utilizado o termo grego omilai, que pode significar tanto companhia como fala. Isso significa que as más companhias e a linguagem profana e suja corrompem a reputação e a respeitabilidade de uma pessoa. Ou seja, nosso linguajar pode trazer honra ou desonra ao nosso nome. Então, não deseje só honrar o seu nome. Deseje honrar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja pacificador. Se utilize dos frutos do Espírito, linguagens longânimas, linguagens de paciência, linguagens de mansidão, linguagens de temperança, porque assim você se tornará um cristão genuíno. Porque o palavrão, mediante a tudo isso que nós já vimos aqui, ele é pecado. Assim como está em Provérbios, do capítulo 16, do versículo 2, nós devemos seguir.
porque a prática de falar coisas maldosas, literalmente, ela vai demonstrar o caráter da pessoa. Uma palavra de conforto, uma palavra amiga, uma palavra que transforma pessoas, são palavras que têm que sair da boca de um cristão. Agora, palavras de baixo calão, palavras que nos afastam de Deus, palavras que machucam pessoas, palavras que pessoas vão ficar com uma interrogação. Ué, ele não era cristão? E está proferindo essas palavras? Então, nós somos julgados pelaquilo que nós fazemos e falamos e pronunciamos. E nós viemos ter o caráter de Jesus. Assim como Jesus, ele apontou os fariseus, enfatizando que o que sai da boca deles era assim como estavam os seus corações. Que o nosso coração venha estar cheio de Deus, para que assim possa sair o fruto do amor, o fruto da paz. Porque se os nossos corações estiver carregado de amargura, se estiver carregado de pecado, só vai ser proferido palavras maldosas e que machuque o próximo. Que Deus te abençoe. Fale palavras boas, porque através das suas palavras você dará conta no dia do juízo. Então que no dia do juízo você chegue diante de Deus e Deus se alegre de você por tudo que você falou e pelas almas que você conquistou através da sua fala, através da sua oratória. Que Deus te abençoe.